in the world. On Wednesday, citing over 2,000 arrests made in just 4 days. Quiere decir que también las condiciones de este centro penal pueden llegar a ser inhumanas y degradantes. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Você consegue imaginar um lugar onde o tempo não existe, mas mesmo assim, cada segundo é uma tortura? Onde o sol nunca toca a pele, onde o silêncio não traz paz, só desespero? Um lugar tão vigiado que até o seu pensamento parece controlado? Esse lugar existe. Ele não está em um filme. Ele está em El Salvador. O nome é CECOT, e o que acontece lá dentro está fazendo o mundo inteiro questionar até onde um governo pode ir para impor ordem. Dentro da CECOT, presos vivem amontoados em celas frias, sem janelas, sem cama, sem nome. Eles não podem conversar, não podem ler, não podem escrever, não podem olhar nos olhos uns dos outros. A luz nunca apaga, o som nunca vem. Lá dentro, ninguém grita, porque aprenderam que até o silêncio pode ser punido. Um ex-detento saiu de lá e disse: "Eu entrei como um criminoso. Saí como um fantasma." Outro relatou que, após meses sem ouvir a própria voz, começou a conversar com a sombra na parede. E isso não é exagero. São relatos reais. Há registros de presos com surtos psicóticos, de famílias que nunca mais reconheceram os filhos após a soltura, de mentes que simplesmente colapsaram, acordadas. Neste vídeo, você vai entender por que a CECOT não é apenas a prisão mais segura da América Latina, mas talvez a mais temida do mundo. Você vai conhecer os bastidores da estrutura, os métodos usados para quebrar o ser humano por dentro, os nomes que foram parar lá dentro, alguns por crimes graves, outros apenas por parecerem suspeitos. Mas acima de tudo, você vai enfrentar uma verdade incômoda. O que acontece quando o Estado decide que controlar o corpo não basta, é preciso matar a mente. A poucos quilômetros de São Vicente, no coração do território salvadorenho, ergue-se uma estrutura que parece ter saído de um pesadelo arquitetado por militares e engenheiros do medo. Com cercas duplas eletrificadas, torres de vigilância a cada esquina e concreto suficiente para construir um bairro inteiro, nasceu o que foi batizado como CECOT, Centro de Confinamento do Terrorismo. Mas quem olha de longe não entende o que essa prisão realmente é. Inaugurada em fevereiro de 2023 pelo presidente Nayib Bukele, CECOT foi anunciada como a resposta final à criminalidade no país. Um edifício colossal, com capacidade para abrigar até 40 mil detentos, todos considerados de alta periculosidade. Só que a grandiosidade física era só o começo. O que chocou o mundo foi a maneira como esse lugar foi desenhado, não para reabilitar, mas para eliminar o último traço de resistência humana. Foram 7 meses de construção acelerada, em segredo parcial, com apoio das Forças Armadas e contratos diretos com empresas de vigilância. Uma mega estrutura nascida com um único propósito: criar um ambiente onde a própria existência se tornasse punição. Os números por si só já assustam. 23 pavilhões interligados por corredores frios, sem sinal de internet ou comunicação externa. 37 torres de observação. Milhares de câmeras com visão noturna, térmica e inteligência artificial integrada. Uma central de vigilância onde cada movimento é monitorado em tempo real. Mas os números não revelam o que as imagens mostram. Detentos sendo transportados como peças humanas, sem roupas da cintura para cima, cabeças abaixadas, mãos nas costas. A mesma cena repetida dezenas, centenas de vezes. Uma coreografia de obediência total. Um espetáculo do controle. Na entrada da prisão, uma placa com letras grandes e frias anuncia: proibido falar, proibido olhar, proibido existir fora da ordem. Cada cela tem mais de 100 prisioneiros, sem camas, sem privacidade, sem sequer um canto onde respirar sozinho. As luzes nunca se apagam. Não há janelas. O dia e a noite deixam de existir. Os internos dormem sentados, revezando o espaço no chão de concreto. O lugar foi construído para esmagar qualquer senso de individualidade. Mas o que é mais perturbador é que tudo isso foi calculado, friamente pensado.
A arquitetura da Secot é uma extensão da ideologia. Controlar o crime significa apagar o ser humano. E esse é só o começo. Porque o que acontece com os que são jogados ali dentro, alguns culpados, outros simplesmente suspeitos, é algo que poucos têm coragem de contar. E quando contaram, o mundo parou para escutar. Oficialmente, a Secot abriga os criminosos mais perigosos de El Salvador. Assassinos, extorsionistas, líderes das temidas gangues MS-13 e Barrio 18. É assim que o governo apresenta. Mas quando você escuta os relatos de famílias, de advogados, de ex-detentos, uma outra verdade começa a emergir. Uma verdade muito mais complexa e perturbadora. Desde que o estado de exceção foi decretado em março de 2022, mais de 75 mil pessoas foram presas em operações relâmpago. Agentes invadiram bairros inteiros, revistaram casas sem mandado, prenderam jovens apenas por tatuagens, roupas largas ou por estarem no lugar errado. Sem perguntas, sem julgamento, sem defesa. E muitos desses acabaram lá, na Secot, junto com os piores criminosos do país. Um desses casos é o de José Miguel Lopes, 22 anos, entregador de comida. Nunca teve passagem pela polícia, nunca se envolveu com gangues. Foi abordado numa blitz por ter uma tatuagem na panturrilha, um símbolo tribal. Os policiais não perguntaram o significado, apenas o algemaram. Ele foi levado, processado como colaborador de facção, e acabou transferido para Secot menos de 2 semanas depois. Sua mãe só descobriu o paradeiro 3 meses depois, quando conseguiu uma resposta do sistema penitenciário. Ela ainda não pôde visitá-lo. Outro exemplo é Carlos Gaetan, professor de matemática, detido porque compartilhou uma foto antiga com amigos de infância, alguns dos quais, anos depois, entraram para o crime. A polícia usou a imagem como prova de associação. Ele foi levado para o centro de confinamento, sem direito à audiência. Seu irmão, advogado, tenta há mais de 1 ano uma revisão do caso. Até hoje, sem sucesso. E há também os casos esquecidos, os homens que ninguém procura, os que não têm sobrenome de peso, nem voz nas redes sociais. Presos por semelhança física com criminosos procurados. Presos por carregar um celular com números de contatos suspeitos. Presos por viver em zonas marcadas pela pobreza, onde a simples geografia vira sentença. Lá dentro, todos são tratados da mesma forma. Não há diferença entre o líder de uma facção e um inocente sem provas contra si. Todos vestem o mesmo uniforme. Todos comem o mesmo pão seco. Todos vivem sob as mesmas luzes acesas 24 horas por dia, com o mesmo silêncio forçado que, com o tempo, começa a gritar dentro da cabeça. E é aqui que o sistema se mostra mais cruel. Porque na Secot, não se pune apenas o crime. Se pune o perfil, a aparência, a origem, o contexto. A prisão não distingue. Ela simplesmente consome. Enquanto isso, a população aplaude. Porque na superfície, os números impressionam. Homicídios caíram, sequestros recuaram, e o medo nas ruas foi substituído por um silêncio tenso. Mas dentro dos muros, o medo tomou outra forma. E ele está prestes a devorar o que resta da mente. Na Secot, o dia começa, mas ninguém sabe que horas são. Não existe relógio. Não existe janela. O céu não é visível. O sol não nasce nem se põe ali dentro. A noção de tempo é destruída lentamente. E essa não é uma falha do sistema. É parte dele. Os presos acordam com as luzes ainda acesas, porque elas nunca se apagam. Durante 24 horas por dia, as lâmpadas fluorescentes ficam acesas nas celas, espalhando uma luz branca, fria, impiedosa. Os olhos não descansam, a mente não repousa, e o corpo adoece. A cela não tem cama, não tem colchão, não tem coberta, apenas chão de cimento. Mais de 100 presos amontoados em espaços projetados para menos da metade disso. Dormir se torna um privilégio rotativo. Uns se sentam, enquanto outros tentam se deitar. Depois trocam, como se fossem engrenagens de uma máquina quebrada, tentando simular normalidade. A alimentação é racionada.
3 refeições mínimas por dia, servidas em tigelas de plástico, muitas vezes sem talheres. A comida? Um arroz murcho, um caldo ralo, pedaços de pão seco. E se alguém reclama, toda a cela sofre. Porque na CECOT, a punição é coletiva. Não importa quem errou. Todos pagam. Todos são culpados por existir. A hora do banho de sol acontece uma vez por semana, quando acontece. Mas banho de sol é um nome generoso. São 45 minutos, cercados por soldados, em silêncio absoluto, com algemas nos pulsos e olhos no chão. Sem conversar, sem olhar para o lado, sem levantar a cabeça. É a liberdade, controlada ao milímetro. E o silêncio. Esse é o pior de todos. Não se pode cantar. Não se pode conversar. Não se pode rir. O som da voz é perigoso. Muitos presos passam semanas sem ouvir sua própria fala. Isso faz com que a mente entre em colapso. Começa com insônia. Depois vem a confusão mental. Alucinações. Risos sozinhos no escuro. Choro abafado contra a parede. Um deles contou que passou a conversar com uma rachadura no teto. Outro, que batia com o dedo na grade só para lembrar que ainda existia som. Não há livros. Não há papel. Não há lápis. Nada que possa permitir qualquer tipo de pensamento livre. Nada que alimente a consciência. Porque a consciência, ali dentro, é vista como ameaça. Não é apenas isolamento. É cancelamento da identidade. E se algum detento demonstra resistência, uma palavra fora do tom, um olhar para o lado, é removido da cela e levado para o setor disciplinar. Um espaço menor, ainda mais escuro, onde ficam completamente sozinhos por dias. Sentados no chão, com as mãos atrás da cabeça, olhando para a parede. Sem saber se é dia ou noite. Se ainda é terça, ou se já é domingo. Ali, a mente não enlouquece gritando. Ela enlouquece em silêncio. E o mais perturbador: essa rotina não é temporária. Ela foi projetada para durar. Para esvaziar o indivíduo por dentro, até que ele não lembre mais o que era antes da cela. Até que não reste mais nada. Nem culpa, nem raiva, nem fé. Apenas um corpo obediente e uma mente que já se foi. Na CECOT, não são apenas grades e guardas que controlam os corpos. É a tecnologia, invisível, impiedosa, ininterrupta. Cada passo é observado. Cada suspiro, calculado. Cada célula de dor, registrada. Essa prisão foi construída para não precisar confiar nos sentidos humanos. Lá dentro, a vigilância é digital, automatizada e programada para não falhar. O que você vê por fora são paredes, câmeras e corredores. O que você não vê é a inteligência artificial que está aprendendo, minuto a minuto, o comportamento de milhares de prisioneiros. São mais de 2.000 câmeras, algumas com visão térmica, outras com sensores de movimento que captam alterações mínimas no calor corporal. Elas detectam não apenas onde o preso está, mas como ele está se movendo. Se alguém pisa diferente, abaixa demais a cabeça, toca o rosto por muito tempo, um alerta é emitido. A cela não é apenas uma cela. É um campo de escaneamento 24 horas. Sensores no teto e nos cantos registram frequência respiratória, posição corporal e movimentação coletiva. Toda essa informação é enviada, em tempo real, para uma central de comando subterrânea, onde analistas, junto com algoritmos, decidem quem deve ser punido. Mas não para por aí. Os prisioneiros passam por leitura biométrica sempre que saem da cela. Impressão digital, varredura facial, medição de batimentos cardíacos. O sistema não apenas controla, ele conhece. Sabe quem tem crises de ansiedade, quem dorme menos, quem está em risco psicológico. E mesmo assim, ou talvez por isso, o tratamento continua o mesmo. Há microfones ocultos em pontos estratégicos. Não para ouvir conversas, já que ninguém fala, mas para registrar qualquer som suspeito. Um sussurro, uma batida, um arrastar de pés fora do padrão. Tudo vira dado. Tudo vira código. Essa tecnologia foi vendida ao mundo como uma revolução na segurança.
E talvez seja. Mas ao custo de quê? Imagine viver em um lugar onde você nunca está só, nem por um segundo. Onde não se pode abaixar a cabeça, fechar os olhos por mais de 10 segundos ou respirar fundo sem que uma luz acenda em alguma sala de vigilância. Lá dentro, até o silêncio está sob escuta. E é aqui que a SECOT se torna algo além de uma prisão. Ela se transforma em uma máquina de apagar a subjetividade, de substituir a alma por um padrão de dados, de transformar homens em estatísticas vivas, controladas por um código frio. Porque no final, não importa quem você era antes de entrar. A tecnologia da SECOT não quer saber sua história. Ela quer saber se você se comporta. E se não se comportar, ela saberá antes mesmo de você perceber. Para muitos, a SECOT é um presídio. Para outros, um campo de contenção. Mas para Nayib Bukele, é um palco. Um teatro monumental onde se encena a maior ofensiva de imagem política da história recente de El Salvador. Desde que decretou o estado de exceção, Bukele soube exatamente o que estava fazendo. Em meio à guerra contra as gangues que devastaram o país por décadas, ele criou uma narrativa simples e poderosa: ou você está com o crime, ou está comigo. E para provar que não estava brincando, apresentou ao mundo a SECOT, a maior, a mais vigiada, a mais temida prisão da América Latina. As imagens divulgadas pelo governo pareciam saídas de um filme de ficção distópica. Milhares de detentos ajoelhados, com a cabeça baixa, sem camisa, organizados em fileiras milimetricamente controladas. As câmeras mostravam corpos. Mas o que Bukele queria mesmo era mostrar força. Não apenas contra os criminosos, mas contra qualquer um que ousasse desafiá-lo. Os vídeos viralizaram. A hashtag #BukelePresident viralizou com apoio de milhares. Cenas da SECOT foram exibidas como troféus digitais. O presidente aparecia sorrindo, falando com firmeza. Direitos humanos? Pergunte isso às famílias que perderam seus filhos para o crime. Sua popularidade disparou. Mais de 90% de aprovação interna. O povo, cansado de viver sob o domínio das gangues, abraçou o novo regime. A segurança nas ruas aumentou. O turismo voltou a crescer. Investidores começaram a olhar para El Salvador com menos receio. Na superfície, era o sucesso absoluto. Mas fora do país, o eco foi diferente. E enquanto os aplausos continuam vindo das avenidas, e as denúncias ecoam nas cortes internacionais, os prisioneiros continuam trancados, longe dos olhos, longe da compaixão. Porque a SECOT não é apenas o castigo. Ela é o símbolo. O altar político onde Bukele ergue seu poder, com silêncio e concreto.